Sustentabilidade. Você sabe o que é? Bem, sustentabilidade vem derivada do latim sustentare, que significa sustentar, defender, apoiar ou cuidar. Sustentabilidade teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Ela foi realizada entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. E essa conferência é muito importante e chamou muita atenção internacional porque falou sobre assuntos como a poluição e degradação do meio ambiente. Venho trazer isso para vocês para integrar vocês nos assuntos, que é fibra vegetal na construção civil. E vocês vão perceber muita sustentabilidade nas fibras e também muita reutilização, que é muito bom para o nosso futuro. E então fique aí com o nosso vídeo. Obrigado pela atenção. Bem, nós vamos começar nossa apresentação, que é sobre fibras vegetais como material de construção. Eu sou o Eduardo Bruno Nipereto, nós temos a Eduarda da Cruz e a Jennifer Eduarda Delar Melim. Então, vou falar um pouquinho sobre a composição das fibras naturais. As fibras naturais, elas são compostas por celulose, que é o principal componente da membrana celular, uma substância sólida, inerente e insolúvel. A substância lenhosa, que ela é composta em parte por celulose, apresenta estrutura mais rígida e ela serve como uma proteção. A água, que é o conteúdo de umidade, e as impurezas naturais, como ceras e graxas. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre essa tabela que seria das classificações das fibras. Ali nós podemos ver que elas começam com a classificação vegetal. Logo após, temos as folhas, que seriam o sisal e o curauá. Bem, logo após, nós temos o talo, que seria juta, rami, linho, piaçava e cânhamo. Logo após a classificação, temos o caule, que estaria disposto entre bambu e bagaço de cana. Depois de caule, nós temos os frutos, que os frutos eles estariam divididos entre coco e algodão, que seriam esses dois que estariam nessa classificação. Agora sim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fibras no Brasil. Como todos nós já sabemos, o Brasil ele é um país com uma grande biomassa, tanto por nós termos uma das maiores matas do mundo, ou por nós termos uma grande área de cultivo, tendo uma grande área de cultivo de cana, de algodão e de várias outras plantas. Bem, e daí como nós já sabemos, as fibras vegetais, elas são uma alternativa muito mais barata e que pode ser agregada na composição de diversos produtos da construção civil. Sendo assim, aqui nós, falando como país, Brasil, nós temos uma grande vantagem sobre os outros países, pois nós temos uma grande área de cultivo e uma grande biomassa. Sendo assim, aqui provavelmente vai ser o futuro da fibra vegetal é aqui no Brasil, pois nós temos muitas condições de seguir em frente com esses projetos. Bom, as principais utilizações. As fibras vegetais podem ser utilizadas não somente para tecidos, mas também para a fabricação de fios, cordames, não tecidos, compósitos, em substituição aos fabricados em madeira ou materiais sintéticos, sendo que o Brasil possui uma grande variedade de fibras naturais. Bom, as vantagens de utilizar as fibras vegetais. Elas têm uma baixa massa específica, têm maciez e abrasividade reduzida, elas são recicláveis, não são tóxicas, são biodegradáveis, têm um baixo custo, elas estimulam os empregos rurais e elas têm um baixo de consumo de energia na produção. Agora, as desvantagens de utilizar as fibras naturais. Elas têm alta sensibilidade aos efeitos ambientais, como a variação da temperatura e da umidade. Elas apresentam seções transversais de geometria complexa e não uniforme, têm propriedades mecânicas modestas em relação aos materiais estruturais tradicionais, e elas sofrem significativas influências referentes ao solo, à época da colheita, ao processamento, após a colheita e à posição relativa da planta. Bem, agora nós vamos começar a apresentar para vocês um pouquinho mais especificado sobre cada uma das fibras. Eu vou começar apresentando um pouquinho sobre o cânhamo.
O cânhamo, ele é um parente meio distante da maconha, como se fosse um primo de segundo grau. O cânhamo é uma fibra muito interessante, porque ela é tanto utilizada como isolante térmico, quanto ela consegue manter o dióxido de carbono no material. E também ela é uma fibra muito renovável, então isso é muito interessante para ela. Ali nós conseguimos ver a imagenzinha da planta e também da fibra. Bem, as construções e casas que utilizam o cânhamo, ou também o hepcrap, que é a mistura de cal e cânhamo, essas construções economizam ou têm a menos de 30 a 50 toneladas de dióxido de carbono liberado, sendo uma casa convencional utilizada como parâmetro. Então aí nós conseguimos perceber como o cânhamo tem uma grande utilidade em relação ao dióxido de carbono e também como ele já está sendo bastante introduzido no nosso meio, tanto como isolante térmico, como eu já disse, para a atmosfera. A juta. A juta é uma fibra de grande resistência utilizada como reforço em concreto de pré-moldados, lajes de concreto e concreto projetado. O concreto reforçado por fibras consegue resistir a cargas consideráveis. O sisal. O sisal é uma fibra natural, biodegradável, que possui um dos maiores módulos de elasticidade. O sisal é uma alternativa barata para ampliar a resistência de blocos de concreto, reforçar pavimentos rodoviários, estruturas de contenção de encostas e fundações de edifícios. Então, as fibras de coco. Existem dois tipos de fibra de coco, que é a fibra marrom, que é feita com coco maduro, e a fibra branca, que é feita com coco verde. As fibras marrons, elas são fortes e elas possuem resistência à abração e são amplamente utilizadas na construção há algum tempo já. As fibras brancas, elas são excelentes na elaboração do fibrocimento devido à incrível resistência e durabilidade. Essas fibras, elas estão disponíveis em 3 formas, que são as fibras longas, as fibras curtas e as fibras mistas. A vantagem de utilizar a fibra de coco é que elas são à prova de traça, são resistentes a fungos e podridão, elas são bons isolantes térmicos, isolantes acústicos, elas possuem ação reparadora de chamas, elas não absorvem umidade, elas têm propriedade de não deformar, e dentre todas as fibras naturais, a fibra de coco ela é a mais dúctil. Aqui, onde pode ser utilizada a fibra de coco? Pode ser utilizada na produção de fibrocimento, para rebocos, confecção de tijolos, de telhas, equipamentos sanitários, painéis, vestimentos e para pinturas também. As fibras de cana-de-açúcar. Então, a fibra de cana-de-açúcar, ela pode ser utilizada para substituir a areia. O nome oficial do produto é areia de cinza do bagaço de açúcar, a CBC, e ela é uma espécie de cinza e é produto da combustão do bagaço de cana. Essa fibra, ela está em estudos, não é utilizada, mas tem uma forte tendência de ser utilizada daqui a algum tempo, se tudo der certo. Ela tem um amplo ganho ambiental, que é a diminuição da areia dos rios e a diminuição da necessidade de aterro sanitário para dispor as cinzas. E também o concreto feito com essa cinza, substituindo a areia, ele consegue um ganho de 15 a 17% da resistência. Fibrocimento. É uma mistura de fibras com o cimento e outros aditivos, apresentando uma densidade relativa menor que os materiais cerâmicos e maior resistência ao impacto. Referente ao fibrocimento no Brasil. No Brasil, o fibrocimento é considerado a melhor solução para as habitações destinadas ao segmento da população, com menor poder aquisitivo, em razão do seu menor custo frente às outras soluções,
construtivas convencionais para coberturas. Bem, agora você sabe sobre várias fibras na construção civil e podemos perceber muita sustentabilidade nela. E aí, o que achou do vídeo? Se gostou, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. Muito obrigado e até mais.